Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente não têm pressa para estar com alguém e mesmo assim parecem mais em paz do que muita gente em relacionamentos? Existe algo silencioso acontecendo dentro delas, algo que quase ninguém vê, mas que muda completamente a forma como elas se relacionam com o mundo. E ao longo deste vídeo, você vai entender exatamente o que diferencia essas pessoas e por que, no fundo, talvez você também esteja começando a se tornar uma delas sem perceber. Porque isso não é sobre solidão, é sobre um tipo raro de liberdade emocional. Primeiro, essas pessoas aprenderam a não fugir do silêncio. Enquanto muita gente precisa de distrações constantes, conversas vazias ou presença o tempo todo, elas conseguem ficar sozinhas sem se sentirem incompletas. E isso não aconteceu do nada. Em algum momento, elas foram obrigadas a encarar o próprio silêncio. Talvez por decepções, términos, afastamentos, ou simplesmente porque perceberam que depender demais dos outros sempre traz um preço emocional. No começo foi desconfortável, mas com o tempo, o silêncio deixou de ser um vazio e virou um espaço. Um espaço onde elas conseguem pensar, sentir, entender a si mesmas. E é exatamente isso que leva ao próximo ponto. Segundo, elas se conhecem em um nível mais profundo. Quando você passa tempo consigo mesmo de verdade, sem distrações, você começa a perceber coisas que antes ignorava, padrões emocionais, medos escondidos, desejos que você nunca teve coragem de admitir. Essas pessoas sabem o que gostam, o que toleram e, principalmente, o que não aceitam mais. E isso muda tudo, porque quando você se conhece de verdade, você para de aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinho. Mas isso cria um efeito que muita gente não entende. Terceiro, elas se tornam mais seletivas emocionalmente. Não é arrogância, não é frieza, é consciência. Elas não entram em qualquer relacionamento porque sabem o impacto que isso tem na própria mente. Elas percebem sinais mais cedo, sentem quando algo não está certo e não ignoram isso só para manter alguém por perto. E aqui está o ponto importante. Elas não têm medo de perder alguém, porque já entenderam que perder a si mesmas é muito pior. E isso naturalmente leva a algo ainda mais profundo. Quarto, elas não dependem de validação externa. Muita gente vive esperando aprovação, uma mensagem, um elogio, um sinal de interesse. Mas essas pessoas, não. Elas aprenderam a se validar internamente. Elas não precisam que alguém diga que elas são suficientes, porque já fizeram esse trabalho por conta própria. E isso gera uma presença diferente, uma segurança silenciosa. Só que existe um detalhe que quase ninguém fala. Esse tipo de independência emocional pode ser mal interpretado. E é aí que entra o próximo ponto. Quinto, muitas vezes elas são vistas como distantes. As pessoas confundem paz com frieza, autossuficiência com desinteresse, silêncio com falta de emoção. Mas na verdade é o contrário. Essas pessoas sentem profundamente. Só que elas não demonstram de forma impulsiva ou desesperada. Elas não precisam provar nada o tempo todo. E isso pode assustar quem está acostumado com relações baseadas em carência. Mas existe uma razão ainda mais forte por trás disso. Sexto, elas já aprenderam com experiências que machucaram. Quase sempre quem valoriza a própria companhia não nasceu assim, se tornou assim. Depois de confiar demais, de se entregar rápido demais, de se perder tentando fazer alguém ficar. Essas experiências deixam marcas, mas em vez de endurecer completamente, elas transformam isso em consciência. Elas começam a perceber padrões, a entender onde erraram, a reconhecer o que merecem e, principalmente, aprendem a não repetir o mesmo ciclo. Só que isso leva a uma mudança que poucos conseguem sustentar. Sétimo, elas descobrem que estar sozinha pode ser melhor do que estar mal acompanhada. E esse é o ponto onde tudo muda. Porque a maioria das pessoas aceita relações medianas por medo da solidão. Mas quem já encontrou conforto na própria companhia não negocia mais a própria paz. Elas preferem esperar, preferem não se envolver, preferem ficar sozinhas do que entrar em algo que não faz sentido. E aqui começa a virada. Porque, ao contrário do que parece, isso não as afasta do amor. Na verdade, faz o oposto. Quando alguém assim decide se envolver, é real. Não é por carência, não é por medo, não é por pressão, é escolha. E isso muda completamente a qualidade das conexões.
Porque elas não estão procurando alguém para preencher um vazio, elas estão procurando alguém que faça sentido caminhar junto. E isso nos leva ao ponto mais importante de todos. Talvez você tenha começado este vídeo achando que isso era sobre pessoas que ficam sozinhas, mas no fundo não é sobre isso. É sobre pessoas que não aceitam qualquer coisa só para não se sentirem sozinhas. É sobre quem teve coragem de olhar para dentro, de enfrentar o próprio silêncio e de construir uma relação consigo mesmo antes de tentar construir com outra pessoa. E a verdade é que isso não é fácil. Em um mundo onde tudo incentiva distração, validação rápida e conexões superficiais, escolher a própria companhia é quase um ato de resistência. Mas também é um dos caminhos mais fortes para desenvolver maturidade emocional. Porque quando você aprende a ficar bem sozinho, você para de aceitar menos do que merece. Você para de correr atrás de quem não te valoriza. Você para de se perder tentando ser suficiente para alguém. E começa a viver com mais clareza, mais presença e mais verdade. E talvez agora venha a pergunta mais importante. Você realmente tem medo de ficar sozinho ou tem medo de se encontrar de verdade? Porque às vezes o que parece solidão é só o começo de uma conexão mais profunda com quem você realmente é. E se esse vídeo fez você pensar de alguma forma, talvez valha a pena continuar explorando esse lado da sua mente. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e me conta nos comentários. Você se sente bem na sua própria companhia ou ainda está aprendendo a lidar com isso?